Bom, eu vou demonstrar como fazer a seleção de variáveis utilizando o PCA, a técnica PCA. Então, abrindo aqui a tela de seleção de variáveis no ADBMap, nós temos a escolha do método, então selecionar PCA. Aqui precisa selecionar as layers de entrada, né? Então vou selecionar várias aqui para a gente rodar. Então selecionei todas as layers que eu tenho disponíveis e vou passar para o próximo passo. Então são duas fases, uma de configuração e a segunda de resultado. Tá? Então bem simples, aqui já temos o resultado da PCA, só basta escolher o critério de seleção das layers. Né? Então, a princípio temos 4 critérios aqui. Então, Jolliffe, critério de Kaiser, Ferreira, e Johnson e Wicker. Então, por exemplo, aqui vamos pegar do Johnson, ele vai selecionar aqui componentes principais que acumulam uma variância acima de 80%. Então, aqui na tela do resultado, mostrando todas as PCs, né, os componentes principais resultantes. Então, o módulo ele já seleciona aquelas componentes principais que têm a variância acumulada, né, com a linha de corte aqui de 80%. Né? Então, nós temos resultado a variável, a componente principal, né? O alto valor, a proporção de variância acumulada por cada componente principal, a variância que cada componente principal representa, né? E aqui o acumulado, né? Então da primeira até a linha de corte. Então a componente principal 6 aqui acumula 78,67% da variância total dos dados, né? Então por esse critério aqui, ele já demonstra que essas layers podem ser selecionadas, né? Então aqui embaixo tem o botãozinho aqui, Save as Layer. Então o resultado dessa análise, eu posso salvar, gerar novas layers, novas variáveis para utilizar aqui no AgDataBox Map. Então essas layers não existem, então elas podem ser utilizadas, salvas e depois interpoladas, gerados mapas. Então, depois eu demonstro o processo para salvar. Então, só pegar outro critério aqui, tem o critério de Ferreira, por exemplo, né, variância acumulada acima de 70%, então ele já faz a linha de corte aqui na componente principal 4. Aqui o critério de Kaiser, então pegando as componentes principais que tem alto valor maior do que 1, tá? Então aqui seleciona da componente principal 5 até a componente principal 5, e o critério aqui de Jolliffe, então que ele vai pegar, ele não vai trabalhar com as componentes principais, então ele vai trabalhar com a linha de corte aqui das componentes principais que são maiores do que 0,7 e vai eliminar variáveis que estejam influenciando nas componentes principais descartadas. Então, a variável original que mais influenciou, por exemplo, da última até a componente que está na linha de corte de 0,7 aqui do alto valor. Então, ele seleciona as variáveis originais e não as componentes principais. Então, com isso, essas variáveis também podem ser utilizadas. Então, aqui só demonstrando como salvar algumas layers, né, resultantes das componentes principais. Então aqui pelo critério de Ferreira, por exemplo, peguei as variáveis que acumulam a variância acima de 70%. Então são essas 4. Se eu clicar aqui no Save as Layer, então eu posso ir aqui na minha lista de layers e eu vou ter aqui, então a PC1, PC2, PC3 e PC4 que foram geradas pelo processo de seleção de variáveis. E aí, continuo com os demais uso no AgDataBox. Também temos aqui, então, um módulo onde pode ser explorado um pouco mais a questão do PCA. Então, aqui, módulo de estatística, tem o PCA. Aqui eu posso fazer uma análise PCA com algumas variáveis.
e poder gerar alguns gráficos, né? Então, resultantes da análise de componentes principais. Então, aqui selecionei algumas variáveis, vou executar PCA. Então, a ideia aqui é que eu possa ter uma visão completa, né, dos autovalores, né? Então, cada componente principal gerado, aqui então gerou 12 componentes principais, o valor de alto valor de cada componente principal, a proporção de variância que cada componente principal representa um conjunto de dados e o acumulado, né, da variância entre os componentes principais. A ideia é que eu possa pegar cada uma delas aqui e salvar como uma layer, né? Então, tenho aqui a componente principal, faço manualmente aqui, seleciono e salvo como uma nova layer aqui no meu conjunto de dados. Então, cliquei ali, ela está aqui, salva como uma nova layer. Eu posso fazer isso manualmente, uma para uma, sem fazer uma análise aqui no módulo de seleção de variáveis. Então aqui tem o conjunto de autovetores, né? Então posso analisar os scores nessa tabelinha. E também tenho os scores por observações, né? Que cada observação representa dentro da componente principal. Então tem os resultados aqui. São esses scores aqui que são utilizados aqui no momento que essa layer é salva no conjunto de layers do Egg Data Box. Então, além disso, ter essa visão separada do autovalor, autovetor e das observações, eu posso baixar esses arquivos aqui, esses dados, num arquivo TXT. Né? Então, clicando aqui, é gerado um arquivo TXT, né? Com o resultado, por exemplo, aqui dos autovalores. Né? Então, com isso eu posso abrir no Excel, posso utilizar em outros softwares. Eu posso copiar para a área de transferência aqui, né? Copy to clip para a área de transferência. Então, depois abrir num software qualquer, né? Colo, tem o resultado para poder trabalhar. A mesma coisa com os demais, né? Com os autovetores, né? Se quiser copiar para a área de transferência, tem outro software aqui, colo, tem os dados para poder trabalhar. E observações, posso copiar e colar em outro software. Bom, essa é a parte dos dados resultantes e nós temos também aqui a parte de gráficos, né? Então, no PCA, então tem o Scriplot, o gráfico de cotovelo, posso fazer algumas personalizações, o título, as legendas, eixo X e Y, né? Aqui o tamanho do gráfico, a quantidade de componentes que eu quero fazer o corte, apresentar no gráfico. Então aqui quero apresentar 10 componentes. Aqui configuração de cor, né? Da barra, das linhas. Então faço esse tipo de configuração. Confirmo. E então está aqui o gráfico de cotovelo, né? Do PCA. Então, com ele também dá para ter uma ideia da linha de corte, de quantas componentes principais utilizar. Tem os gráficos biplot. Das variáveis e as observações individuais. Então, aqui outro tipo de gráfico. Apenas das observações. E um gráfico aqui apresentando as variáveis. Muito bem, são esses os recursos desse módulo de análise PCA.